Assim diz a palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 6, de 1 a 14. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos porque ela conta, ó Deus, a respeito de um servo do Senhor que passou, ó Deus, dificuldades nesta grande obra que o Senhor colocou em suas mãos. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela vida dele e agradecemos os ensinamentos que o Senhor traz, ó Deus, através, ó Deus, do Teu agir na vida dele. E nós rogamos que o Senhor também venha agir na nossa vida. Primeiramente, ó Deus, tratando o nosso coração naquilo que precisa ser tratado. Também, ó Deus, aplicando as verdades em nosso coração e nos ajudando, ó Deus, em nossas fraquezas e debilidades, para que venhamos, ó Deus, a caminhar do jeito que Tu queres. Caminharmos, ó Deus, firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Esteja conosco. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, este período aqui de Neemias é um período assim, período muito difícil. Nós vamos ver lá no início de Neemias, né, o capítulo de número 1, que o seu irmão, ele vem de Jerusalém e ele ali pergunta a respeito do seu irmão como que estão as coisas ali em Jerusalém. Apesar de não ter sido falado ali pelo seu irmão, o templo de Deus já havia sido levantado por Esdras. Esdras ali era contemporâneo de Neemias, mas o que dá a entender é que Esdras ele era bem mais velho
do que Neemias. Provavelmente aqui, inclusive mais para frente, lá em Neemias capítulo de número 8, nós vamos ver a citação de Esdras aqui. Mas o templo já estava construído. Entretanto, os muros de Jerusalém necessitavam ser construídos. Talvez hoje nós olhemos e pensemos assim, por que reconstruir muros? Talvez para nós hoje estaria até meio sem sentido essa questão. É como se o Brasil falasse, vamos levantar aqui muros. Ou nós temos ouvido até mesmo, por exemplo, os Estados Unidos falando, vamos levantar muros para separar aqui ali do México para que ninguém entre nos Estados Unidos. Na verdade, a questão aqui é diferente. Não era para que ninguém entrasse lá, mas ela tinha a questão da segurança. A segurança ali de Jerusalém. Jerusalém, então, quando nós olhamos lá para Neemias, capítulo de número 1, o templo já tinha sido feito, mas os muros estavam devastados. E as pessoas estavam em miséria. As pessoas ali que já tinham retornado da Babilônia, povo que já tinha sido levado por Esdras para lá, eles estavam em miséria. Havia ali uma grande obra que Deus coloca no coração de Neemias. Neemias, ele se identifica com a necessidade do povo de Deus ali. Ele vê a necessidade da construção dos muros. Aquele povo ali, até mesmo depois já da construção, da reconstrução ali do templo, eles não atentam ali para os muros. Tudo bem que também, quando Nabucodonosor, ele na sua terceira invasão, ele vai levar praticamente o restante de Judá, mas de Jerusalém, e ele deixa poucos lá. Irmãos, aqui há 70 anos da tomada de Jerusalém. E em 70 anos aquele povo até reconstruiu o templo. Deus ali deu a graça, e nós temos estudado aqui na escola dominical sobre Isaías, e vamos ver lá Ciro como libertador. Ele vai inclusive mandar cartas até mesmo para que fosse reconstruído o templo. Depois nós vamos ver Dario renovando isso, lá em Esdras nós conseguimos ver sobre isso. Mas os muros ninguém atentou. Ninguém estava ali pensando na segurança do povo, na segurança daquele povo ali em tanta dificuldade em Jerusalém. Mas Deus coloca no coração de Neemias o desejo de se envolver ali com a necessidade daquele povo. E inclusive, nós vamos ver ali no capítulo de número 2, ele fazendo uma oração na frente do rei, em pensamento, provavelmente em pensamento, oração curta, de olho aberto, né? Porque o rei Artaxerxes fala, o que tu queres que eu faça? E aí ele faz ali, ele fala, eu orei. Ele orou ali na presença do rei, em pensamento mesmo. E Deus ali dá a graça desse copeiro, um homem importante, um homem importantíssimo, lá na Babilônia. O homem assim que tinha tudo, irmãos, tinha tudo. Era um homem que estava na corte. Se você parar para pensar, ele provavelmente se vestia ali de uma forma muito boa. Ele tinha conforto ali. Era um homem que tinha, pelo fato de ser copeiro do rei, ele tinha ali a confiança talvez do homem mais importante, o homem mais importante daquela época, que era o rei Artaxerxes. E ele assim, tocado pelo Senhor, compreendendo que havia necessidade de se fazer uma grande obra, ele larga tudo. Ele pede a autorização para o rei para ir até Jerusalém. Ele sai da sua zona de conforto para ir para Jerusalém fazer aquilo que ninguém está pensando em fazer. Mas, irmãos, aqui o capítulo de número 6 que nós lemos, o próprio versículo de número 1 já vai dizer que os muros já tinham sido edificados. A obra já estava avançando. Ela ainda não tinha completado totalmente, ele fechou as brechas. Porque vários trabalhadores ali dentro do planejamento de Neemias, e Neemias também serve como
um grande exemplo de líder também. Quem trabalha na liderança, por exemplo, sempre passa por Neemias. Ele ali dividindo o trabalho entre o povo, e o povo dedicado no trabalho, e começaram a construir próximos das suas casas, inclusive, para que o povo tivesse noção ali de que aquilo era necessário para a segurança da sua própria família, não só de Jerusalém, mas da sua própria família. Estratégias que Deus colocou até no coração de Neemias. E ali então as brechas elas se fecham, mas o muro não está completo ainda. O muro ainda não está completo. Ainda havia coisas ainda a levantarem. Ainda havia portas a serem colocadas. E aqui, irmãos, nós vemos aqui alguns inimigos de Israel, e inclusive Sambalá, Tobias e Gesem. Aqui tem, se nós olharmos para pegarmos e estudarmos Neemias, nós vamos ver que eles estavam em Samaria. Eles estavam cuidando de Samaria. Muito possivelmente esse aqui é um dos grandes problemas que nós vamos ver no Novo Testamento em relação à grande inimizade que havia entre os samaritanos e os judeus. Muito possivelmente por causa disso aqui. Eles aqui se levantando como inimigos do povo de Deus. E isso acaba 400 anos depois, que quando Cristo Jesus chega, nós vamos ver ali os judeus, eles desprezando inclusive os samaritanos. Nós vamos ver anteriormente Sambalá, Tobias e Gesem, eles queriam participar da construção. Eles queriam participar. Mas Neemias mesmo falou, vocês não têm parte nessa obra. Vocês não têm parte nessa obra. Essa obra aqui, ela foi convocada para ser feita pelos filhos do Senhor. E irmãos, algo que assim salta os nossos olhos, e inclusive se torna o tema aqui da nossa mensagem, é o versículo de número 3, que é uma resposta que Neemias ele dá a Tobias, a Sambalá, Tobias e Gesem, o arábio. Ele vai dizer, versículo de número 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, Neemias ele sabia do que Deus tinha o chamado para fazer. Neemias ele tinha total certeza do porquê o Senhor o convocou. Porque o Senhor colocou esse desejo no coração dele de reerguer aqueles muros de Jerusalém. E aqui nós vamos ver um homem focado naquilo que ele está fazendo. Um homem focado em fazer a obra que o Senhor colocou na sua mão para fazer. E irmãos, isso daqui é algo que nós precisamos muito refletir na nossa vida. Foi nos colocado uma grande obra para fazer. Nós vimos na mensagem anterior aqui a respeito de 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que vai falar que nós somos raça eleita, nação santa. Ele vai falar a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma grande obra para fazer, de uma forma geral. De uma forma geral, nós temos uma grande obra para fazer, que é anunciar as virtudes de Cristo Jesus, seja onde a planta dos nossos pés pisarem. E proclamar, irmãos, não estou falando de nós irmos para a praça e pegarmos a Bíblia e começarmos a falar. Tem gente que tem capacidade para isso. Tem gente que tem até mesmo a autoridade para fazer isso, coragem para fazer isso. Mas não estou falando disso. Proclamar, irmãos, por exemplo, quando nós tomarmos aqui a ceia do Senhor, o texto que nós vamos ler lá de Coríntios, capítulo número 11, Jesus mesmo fala, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso também é proclamação. A ceia do Senhor é proclamação também. Nós temos uma grande obra para fazer. Nós precisamos, irmãos, focar nesta obra. Nós precisamos focar nesta obra. E nós vemos aqui no texto que Neemias era um homem focado naquilo que o Senhor colocou para ele fazer. Existem outras coisas, de uma forma geral é proclamarmos, mas existem coisas relacionadas ao nosso dom, por exemplo. Também é uma grande obra que o Senhor coloca para fazermos. Seja em que aspecto for. Em que aspecto for.
A gente talvez possa até olhar e falar, Senhor, mas a obra que eu estou fazendo é tão pequenina. Talvez assim a gente olha para Neemias e fala, nossa, reconstruir os muros era uma obra tão grandiosa. E talvez a obra que eu tenho é tão pequenina. Ah, irmãos, a obra, seja ela pequenina, seja ela grandiosa, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Ele quer que foquemos. Ele quer que foquemos as nossas vidas para fazer a obra que o Senhor lhe colocou. Você tem uma grande obra para fazer. Mas aqui nós vemos no texto que além de Neemias aqui, ele fazendo uma grande obra, né, como o próprio tema da mensagem, nós vamos ver aqui, irmãos, que homens aqui se levantaram contra. Nós vamos ver, por exemplo, versículo de número 4 e seguintes, que falam, inclusive, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias pede sabedoria a Deus. Ele pede sabedoria a Deus para responder aquilo que é necessário responder. Não é um momento de ceder, mas é um momento de firmeza. É um momento de firmeza, afinal, ele entendeu aqui, através, até mesmo o Senhor aqui falando ao seu coração, de que aquilo que eles estavam querendo não era o bem de Jerusalém. Eles estavam querendo, na verdade, atemorizar o coração ali de Neemias para que aquela obra fosse parada. Levantou até falso aqui, colocou profetas lá dentro de Jerusalém para dizer que Neemias ia ser o rei de Judá. E ele fala, inclusive aqui, isso aí tudo é mentira. Isso aí é tudo mentira. Não tem um desejo nenhum de ser rei aqui. Ele que foi, inclusive, pedir autorização do maioral da época, que era o rei Artaxerxes. E ele tinha autorizado. Mas, irmãos, algo que temos que salientar nessas coisas é que aquilo que diz Efésios capítulo número 6, que vai tratar sobre a armadura de Deus, que na verdade aqui Sambalá, Tobias e Gesem, eles são até símbolos, irmãos, da questão dos inimigos, mas os inimigos nossos não são pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas. O grande inimigo aqui de Jerusalém para levantar aquele muro não era Sambalá, Tobias e Gesem. Não era. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui em Efésios capítulo de número 6, ele vai falar aqui no versículo de número 11 e seguintes: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, a luta não é, a luta está a ser travada aqui. O grande inimigo que se levanta não são pessoas. O grande inimigo aqui é Satanás, que até usa as pessoas, mas o grande foco não é pessoas. E aqui o texto ele vai falar que nós precisamos nos revestir nesta grande obra que o Senhor ele tem colocado para eu e para os irmãos fazerem. Essa grande obra nós fazemos, irmãos, revestidos da armadura de Deus, porque aí sim nós vamos resistir ao dia mau. E como temos vivido dias maus? Como temos vivido dias maus? Irmãos, o Satanás, ele não quer que prosperemos na obra do Senhor. Ele quer, a proposta dele é que nós venhamos realmente a parar a grande obra que ele tem a nos fazer de forma geral ou específica. O grande desejo dele é que paremos. Mas, irmãos, o que o Senhor ele quer e o desejo dele é que nós avancemos, que nós continuemos a obra que o Senhor ele colocou em nossas mãos. Nós vamos ver aqui, irmãos, que diante de tanta trama aqui sendo feita para Neemias através do inimigo,
E aqui não é só a questão Satanás também, que se levanta como um grande inimigo para essa obra. Nós podemos ver a nossa própria carne, muitas vezes ela está ali trabalhando, militando contra o Espírito de Deus, como nós vemos em Gálatas, por exemplo, que a carne milita contra o Espírito, para que nós não venhamos fazer aquilo, porventura, que é do vosso querer, que é o do querer do Espírito. O grande inimigo não são pessoas, o grande inimigo é a nossa carne também. É a nossa carne que muitas vezes fala, vamos desistir, não vale a pena. Não vale a pena, olha o esforço que está sendo feito, que retorno tem. Muitas vezes, irmãos, a nossa carne está gritando coisas para nós. Mas a questão é, focados na obra do Senhor. Irmãos, nós vamos lembrar, por exemplo, daquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15, um texto belíssimo. 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmão, Satanás, ele quer falar para nós que o nosso trabalho é vão, que o nosso trabalho é porcaria, que aquilo que nós estamos dando para Deus, Deus está até desprezando. A nossa carne muitas vezes está falando isso para nós também, que não vale a pena, que não há recompensa, que é esforço inútil. Irmãos, para o Senhor não existe nenhum esforço inútil. Não existe. Na obra que o Senhor ele nos colocou para fazer, não existe esforço inútil. Tudo haverá recompensa. E quão maravilhoso é estar conversando hoje com os irmãos aqui na escola dominical, de que até as obras que nós fazemos são coisas que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos. Irmãos, Deus todos os méritos, até na construção do muro, é de Deus. O mérito não é de Neemias. Tudo ainda é mérito do Senhor, tudo é Ele que proporciona, tudo é Ele que capacita, é Ele que nos impulsiona, é Ele, sempre Ele fazendo. E ainda o Senhor nos recompensa. Que maravilhoso é isso, irmãos. Deus fazendo praticamente tudo. A gente fazendo uma gotinha do serviço. E ainda recebemos recompensa. Que maravilhoso é isso. Não existe trabalho inútil para o Senhor. O Senhor é aquele que vai recompensar. Mas nós vemos aqui também no texto, em que aquelas pessoas ali estavam tentando arrumar ali, como diz, uma casca de banana ali para Neemias, uma casca de banana de forma que ele fosse humilhado ali até mesmo pelo povo de Israel e perdesse a sua autoridade de líder ali. Eles falam aqui a respeito de entrarem no templo do Senhor. Os únicos que poderiam entrar no templo do Senhor eram os sacerdotes. Nem rei entrava dentro do templo, era apenas sacerdote. O rei Uzias, que nós estudamos também lá no começo do livro de Isaías, o rei Uzias, ele quis fazer a função de sacerdote, levou lá um incenso dentro da casa do Senhor. O que aconteceu com ele? Por causa da soberba dele em querer fazer a função de sacerdote. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele quis fazer ali algo que não cabia a ele. O resultado ficou leproso até a sua morte. Fim melancólico de um grande homem que reinou muito bem 52 anos ali em Jerusalém. Irmãos, a questão é, Satanás ele quer nos tentar também a fazermos coisas que o Senhor ele não quer que façamos. Coisas que de fato vão desagradar a Deus, podem até massagear o ego, pode até mesmo fazer com que nós venhamos a sentir que somos algo na independência de Deus, que conseguimos fazer até de repente alguma coisa pelas nossas forças. É isso, irmãos, que
Tem hora que que o nosso grande inimigo está trabalhando para que nós venhamos a ofender ao Senhor, nós venhamos a pecar contra o Senhor e assim tirarmos o foco da grande obra que o Senhor colocou para que fizéssemos. Mas, irmãos, algo também que salta aos olhos aqui dentro deste tema, fazendo uma grande obra, é que Neemias, ele tem a sabedoria dele para tratar todos esses assuntos, mas ele no versículo de número 14 aqui, algo muito importante, essa declaração dele, muito importante. Ele vai falar aqui a respeito, lembra-te, meu Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá no tocante a as suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Irmãos, o que ele coloca é toda a causa nas mãos de Deus. Ele não está lá gritando, povo de Judá, lembre-se do que eles estão falando. Ele não está falando para o seu moço ali, lembra do que Tobias fez. Lembra do que ele levantou profetas aqui para profetizar até contra mim, no sentido para mim atemorizar. Não. Essa oração dele aqui, irmãos, que é revelada na Escritura, é algo que é entre ele e Deus. Ele não saiu lá debatendo as coisas. Ele não saiu, ele simplesmente colocou nas mãos do Senhor. Senhor, lembra de todas as coisas. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, nós devemos pensar muito a respeito disso. Nós cantamos aqui que foi pago um alto preço. O Senhor nos resgatou do nosso vil procedimento. E Ele fez tamanha obra nas nossas vidas para que nós tivéssemos uma grande obra para fazer. Uma grande obra. Dificuldades vão aparecer. Nenhum servo do Senhor fez a obra do Senhor sem dificuldades. Nenhum deles. O apóstolo Paulo nunca ele, parece que até nas viagens de Paulo de barco, parece que ele nunca pegou um mar tranquilo. Nem o mar parecia que ajudava Paulo. Ele que participou de 2 naufrágios. Nem o mar contribuía, parecia. E o Senhor ali no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, com espinho na carne, muitos até mesmo perguntam a respeito do que seria. Uns entendem que era um problema de visão séria dele por causa do encontro que ele teve com Cristo. Outros entendem até que aquilo ali é questão da perseguição dos judeus, mas não importa, era algo que estava incomodando demais ele. Ele vai pedir ao Senhor que tirasse esse incômodo. E o que o Senhor vai dizer? A minha graça te basta. A grande obra que o Senhor, irmãos, colocou na minha mão e na sua mão não é uma obra fácil. Testemunhar a respeito de Cristo neste mundo tenebroso, não é fácil. Não é fácil, não é uma obra fácil, mas é uma obra que vai dar certo. Se você focar, pedir a orientação do Senhor, pedir sabedoria no Senhor, focar os seus olhos no Senhor, você vai, mesmo com dificuldades, você vai realizar para a glória dele. Você vai realizar para a glória dele. A grande questão que nós podemos perguntar e analisar em nossa vida, irmãos, dentro de tudo aquilo aqui que nós vimos, a questão é, você está focado na obra do Senhor? Você está focado na grande obra que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer? Ou será que nós estamos aí, como diz, debatendo com Sambalá e Tobias e Gesem? Estamos dando os ouvidos, estamos baixando a nossa guarda, estamos tirando os nossos olhos da grande obra, porque o inimigo ele está se levantando e muitas vezes temos dado ouvidos a ele. Ele não quer que continuemos a grande obra que ele colocou em nossas mãos. Ele não quer. Ele veio, como a Escritura diz, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. Ele não quer de forma alguma que venhamos a completar essa obra que o Senhor ele colocou para fazermos. Mas olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus.
Olhe para Cristo. A palavra de Deus, ela vai falar a respeito de que Jesus estaria conosco até a consumação do século. É uma obra difícil, mas é uma obra que vai dar certo. Se focarmos os olhos no Senhor, ela vai dar certo. E dentro assim da sua vida, dentro do que como você se olha dentro desse texto. Se você olha e fala assim, Senhor, eu de alguma forma eu tirei o meu olhar, tirei o meu foco dessa grande obra. Satanás, ele lançou aí as suas cascas de banana e eu acabei escorregando nas cascas de banana. Neemias não caiu, mas é possível que caiamos, irmãos. É possível, somos humanos, somos pecadores. E essas coisas podem acontecer e se acontecer só mostra o quão necessitado nós somos da graça do Senhor. Deus, ele jamais nos salvou para sermos super-homens. Deus, ele não nos resgatou do vil procedimento para nos fazer super-homens aqui. Homens totalmente perfeitos que nunca erram. Mas homens que são objetos, homens e mulheres que são objetos da graça do Senhor. E é graça do Senhor nos colocar a obra para fazer. Se nós olharmos 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo de número 12, ele vai falar lá que os anjos até mesmo gostariam de falar a respeito do Evangelho. Alguns entendem que está falando sobre isso. Quando ele fala nelam perscrutar, alguns entendem que seria apenas de tomar conhecimento. Outros levam por esse lado que eles gostariam de pregar, mas foi dado a nós. Foi dado a nós, irmãos, não esse dever, mas esse privilégio. Você tem uma grande obra para fazer. Se você tem tropeçado, é o momento. É o momento de você ser restaurado pelo Senhor. O Senhor, ele está aí para restaurar. O Senhor é o Deus que está aí para renovar a todo instante. O Senhor não é o Deus que desiste de nós, apesar de nós darmos motivos a todo instante dele desistir de nós. Muitas vezes até nós pensamos em desistir da obra dele. Mas se somos filhos verdadeiros do Senhor, ele não vai desistir de nós. Ele não vai desistir. O Senhor, ele nos dá capacidade para fazer. O que nós precisamos é estarmos focados nesse Deus, focados em Cristo Jesus, que colocou tamanha obra para fazermos. Que Deus, ele venha derramar graça assim sobre nós, irmãos, em nome de Jesus.